A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso quarto áudio, quarto dia da campanha. O Senhor te guardará. Acredito eu que você está fazendo essa campanha, acredito eu que você está pelejando juntamente comigo. Não desista, continue, Deus vai abençoar. Pois bem, o tema dessa campanha está baseado em Salmo 121, verso 8, que eu quero ler. Você pode abrir a Bíblia juntamente comigo? Salmos, vamos lá. 121. Salmo 121 e o seu verso 8 diz o seguinte: O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Eu vou repetir. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora para sempre. Primeiro que ele está falando que é Deus que vai te guardar. Deus tem todo o poder para fazer isso, né? Mas ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. O tempo que você estiver dentro deste ano, será guardado a tua entrada e a tua saída. Mas isso só pode acontecer se você realmente confiar nele. Por quê? Porque o verso 1 desse capítulo do Salmo 121 diz assim, ó: Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Quer dizer, o socorro da gente só vem do Senhor. Então, se você colocar os seus olhos em Deus, nada pode acontecer contra você. Mas se você tirar os olhos de Deus, é lógico que as coisas vão piorar. Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele temeu, ele tirou os olhos de Jesus. E aconteceu que ele começou a afundar. Então, os seus olhos têm que estar em Cristo. Se seus olhos sair de Cristo, as coisas vão começar a dar ruim. Bom, esse é o tema. Se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, fique em espírito. Eu vou estar orando agora por você. Senhor, quero apresentar essa vida que está fazendo campanha comigo agora. Os grupos, pessoas de todos os lugares, de todos os países, estão orando. Estão comigo clamando para que o Senhor possa nos abençoar, nos libertar, nos tirar das injúrias do inimigo. Pai, estou orando e apresentando vidas que estão escravizadas, vidas que estão presas no pecado, pessoas que choram para sair e não têm força. Eu as apresento. As apresento sabendo que agora está tocando sobre elas, que o teu Espírito está trazendo a libertação. Eu profetizo a cura, eu profetizo portas de emprego abertas. Eu profetizo promoções no emprego. Eu profetizo que o esposo reatará com a esposa. Eu profetizo que a esposa reatará com o esposo. Eu profetizo que os filhos vão cair em si e obedecerão os vossos pais. Eu profetizo sucesso para essa pequenina igreja. Sucesso para esse pastor, para essa irmã, para esse irmão. Sucesso para o missionário, sucesso para todos eles. Que Deus possa abençoar grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. No final farei mais uma oração. Pois bem, baseado em Salmo 121, verso 8, a gente entendeu claramente aí, que eu já expliquei, que Deus guardará. Mas a gente tem que estar com os olhos fitados nele, certo? A gente também já falou de 1 Samuel 7,6, que pecamos contra o Senhor. Já falamos de Neemias capítulo 1, do 1 ao 4, sobre lamentação, né? E também de Daniel 10,3, orando e jejuando por uma resposta. Mas o texto que eu quero ler hoje, ele é um texto que quase ninguém prega, né? Ele é um texto que vai falar das grandezas que os homens de Deus estavam fazendo para pregar o Evangelho. Olha só, você vai abrir a sua Bíblia juntamente comigo em Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o verso 23. Olha só o que diz esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23. E, havendo-lhes por comum sentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Você talvez não vai entender, mas eu vou explicar.
Eles estavam fazendo uma obra muito grande. Por quê? Porque eles estavam passando por Icônio, Listra, Derbe, estavam passando por vários lugares e depois voltaram para Antioquia, né? Você pode ler o texto todo. Mas conforme eles iam para vários tipos de cidade, cada cidade que eles iam, eles pregavam a palavra de Deus, ali eles montavam um ponto, como se fosse uma igreja, e assim colocava alguém que tomasse conta daquela igreja, né? Por isso que ele está dizendo, e havendo-lhes por comum sentimento, quer dizer, todos estavam de acordo. Pegou? O que está faltando é união. Não adianta um querer falar mais que o outro. Alguém tem que perceber que as coisas estão dando errado. Está faltando diálogo, conversa, união. Para que tenha um comum acordo. Não adianta minha esposa querer comprar um carro e eu querer comprar uma moto. O dinheiro só dá para uma coisa. Aí de repente a gente começa a brigar. Não. Então tem que ter um comum acordo. Um comum consentimento, né? Aí eles elegeram anciões para tomar conta da igreja. Significa o quê? Pessoas escolhidas. Talvez você tenha que saber escolher as suas amizades, o seu namoro, o seu casamento. Você tem que saber escolher. Pastor, eu já casei. Ah, então um abraço. Você já casou, agora não adianta mais. Tinha chance de escolher. Escolheu agora? Vive com ele ou com ela e não tem mais como voltar. Pastor, mas o meu pastor falou que eu posso separar. Não, peraí. Tá errada essa história aí. Isso é farinha para outra comida. Outro dia a gente conversa. Olha só. E encomendaram ao Senhor, né? Eles porque estavam orando e jejuando. Então, ele está dizendo assim, ó, orando e jejuando, orando com jejuns. Essa palavra orando com jejuns deixa claro e nos mostra, nos remete a entender que tudo que eles estavam fazendo era orando com jejuns. Eles tinham uma prática. Imagina que você comece o ano da maneira que está a campanha. Orando e jejuando, porque não é assim a campanha? Você está orando e jejuando. Então, oração com jejum é tudo que você precisa. Lembra quando Jesus ensinou seus discípulos? Os discípulos indagaram, Senhor, mestre, Rabi, por que nós não conseguimos expulsar aquela legião de demônios? Aí Jesus falou, sim, é simples, porque faltou fé. E outra coisa muito importante, o que? Vocês, para expulsar aquela casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Então, eu vou te ensinar. O propósito chave da vitória é jejum e oração. Você tem que ter uma vida de jejum e oração. Se você começar a ter uma vida de jejum e oração, eu faço um desafio a você. A gente volta a conversar em dezembro. Você pode ter certeza que você vai conquistar. Você vai conquistar e não será conquistado pelo inimigo, mas você vai conquistar. Comece a ter uma vida de jejum e oração. Eu particularmente, quando eu quero alguma coisa, o que eu faço? Jejum e oração. Eu vou falar com o Pai, mas eu já entro em jejum e oração. Jejum e oração. Não dá para chegar em nenhum lugar só fazendo um jejum. Não dá para chegar em um lugar só orando. Você tem que juntar os dois, porque é muito poderosa essa fórmula. Se eu chegasse em você e falasse, eu vou te ensinar uma receita, aí você falasse, eu faço porque é receita boa, pode falar, a receita é essa, oração e jejum. Faça um propósito, Senhor, todo dia eu vou orar 10 minutos por causa do meu tempo, depois eu oro mais 10 minutos na hora do almoço, depois eu oro mais tempo à noite. Eu estou só falando uma base, tá? Você pode orar até um pouquinho mais se você quiser, mas você pode colocar um horário que não pese para você. Ah, eu vou orar 3 horas, vou jejuar 7 horas. Não faça uma coisa que você vai quebrar mais tarde. Faça uma coisa simples, mas com um grande objetivo. Pai, todos os dias eu vou orar 10 minutos e jejuar 1 hora. 10 minutos e jejuar 1 hora. E aí você vai fazendo um propósito, porque não adianta fazer isso sem propósito. Você coloca um propósito, eu quero que a minha mulher volte para mim. Pronto, você já criou um propósito. Eu quero que Deus me dê um emprego bom. Já criou um propósito. Aí nesse propósito você faz a campanha, oração e jejum. Dentro disso, meus irmãos, as coisas começam a dar certo. Então por isso que nós entendemos aqui em Atos capítulo 14, verso 23, que o texto está dizendo que eles tinham um objetivo. Eles tiveram um comum acordo, né? A Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem, Jesus se faz presentes. Então imagina, meus irmãos, se você e seu esposo em comum acordo tiverem esse compromisso de jejum e oração, vocês conquistam. Pastor, mas o meu marido não é cristão. Pastor, mas a minha mulher não é cristã, não tem problema. Faça isso com alguém da igreja. Chama um irmão mais chegado e não precisa falar o propósito. Olha, preciso de uma ajuda. Você pode jejuar comigo e orar comigo tanto tempo, durante tanto tempo, para me ajudar numa guerra, numa luta, numa peleja? Pronto, você pode escolher uma pessoa, um amigo, para fazer esses propósitos. Assim, você vai alcançar a vitória. Então não deixe o inimigo tomar de você essa vitória. Você pode conquistar. Está na hora de conquistar.
Então não deixe o inimigo tomar de você. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Bom, eu finalizo o áudio de hoje, né? E já deixo aqui uma oração. Pai, eu quero apresentar novamente essas vidas, para que o Senhor venha repreender e jogar por terra. E toda palavra que eu disse, o Senhor possa confirmar na vida deles. Eu profetizo que eles vão ser abençoados dentro desta campanha. Eu profetizo que o Senhor alcançará a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?